Fala nação, beleza? Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla-Rix, trazendo notícias diárias para vocês sobre o Flamengo. Então, se você é novo aqui no nosso canal, está recebendo o nosso vídeo aqui pela primeira vez e puder nos ajudar a trazer conteúdos diários para vocês sobre o Flamengo, com as notícias de pré-jogo, pós-jogo e aqui a análise completa dos comentaristas aqui, você não vai perder nada. Deixe seu like, se inscreva, ative o sino e também compartilhe aí nossos vídeos com os seus amigos. Estamos trazendo para vocês aqui a análise completa aqui dos comentaristas da ESPN Brasil, também dos donos da bola do Rio de Janeiro, também do SBT Esporte com Vene Casagrande aí e companhia. Peço a vocês que deixem aí nos comentários aí o que vocês acharam da atuação de ontem, aí, a virada do Flamengo 3-2, golaço de Gerson aí no final. O Henrique Torre informou assim a gente ontem. Eu quero que o Cícero atualize, né? Fale sobre a vitória, mas também desse sentimento do torcedor, né, Cícero? Todos comemorando a vitória ou gente assim que ficou um pouco insegura com a atuação do time? Bom dia a você, Bruno, aos companheiros nos estúdios, o Marimar, André Donk, ao Fã de Esporte. Flamengo está de folga, né? Flamengo sempre vem em voo fretado quando viaja para jogar fora do Rio de Janeiro e volta logo em seguida após o jogo. Então hoje é um dia de folga. Nós estamos aqui na sede do Flamengo, na Gávea, e conversando com um torcedor ou outro, vendo as mídias sociais, para sentir o termômetro dessa vitória, né, em relação aos torcedores rubro-negros. E praticamente é uma unanimidade, né? O Flamengo está vencendo sem convencer. Tirando aquela vitória contra o Grêmio em Porto Alegre, primeiro jogo da Copa do Brasil, né, desta fase semifinal, o Flamengo não vem convencendo o seu torcedor. Quando consegue vencer, é uma vitória como a de ontem, uma vitória em que o jogo foi equilibrado contra um adversário que está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e atuando em casa. Mesmo assim, o Flamengo não fez uma boa atuação, ganhou com um gol espírita praticamente. O Gerson não é de chutar muito, né? Acabou chutando aos 48 minutos do segundo tempo, uma bola praticamente ali de fora da área, que entrou no ângulo, né? Então o torcedor do Flamengo não está satisfeito com o Sampaoli, não está satisfeito com as atuações do Flamengo. É quase que uma opinião unânime de que ele mexe demais no time. O torcedor quer saber qual é o time titular e não consegue saber. Claro que o Sampaoli tem suas estratégias, né, para cada jogo, o que ele acha melhor, mas o torcedor do Flamengo quer uma definição, quer saber quem é o titular. A se destacar a atuação do Bruno Henrique, que está voando realmente, muito torcedor achando que não entende por que ele não foi convocado para a seleção brasileira. Se seleção é o momento, por que o Bruno Henrique não foi convocado? O segundo gol do Flamengo foi uma arrancada espetacular, jogando a bola na frente, driblando a dois, cruzando, né? Aí acabou saindo o gol do Arrascaeta. É essa a opinião do torcedor do Flamengo. O time não está convencendo, muito torcedor preocupado com o que o Flamengo pode realizar contra a equipe do São Paulo, né? Vem aí as finais da Copa do Brasil e o torcedor está preocupado com o que esse time está realizando. Daqui a pouco a gente vai debater, porque o Flamengo vai ter um tempo para se aprimorar até o primeiro jogo da final contra o time do São Paulo. Mas não está agradando não esse Flamengo. Essa semana vai ser assim de muito trabalho, né, Cícero? Pelo menos eu acho que quem esse agrada ao torcedor é o Arrascaeta. Pelo menos eu imagino, tá? Nos números, ele tem pontos importantes. É pro torcedor do Flamengo estar comemorando hoje a vitória, o golaço do Gerson no finalzinho, ou ficar um pouco preocupado, como o Cícero estava falando? O torcedor do Flamengo, ele é naturalmente exigente, né? E ele acostumou ao longo do tempo, e acho que dá para falar também que, por causa dos investimentos, a cobrar bom futebol. Resultado, quer queira, quer não, Bruno, o Flamengo tem resultado, tem vitórias com muita frequência, ganha com muita frequência. Quando ficam 2, 3 rodadas sem ganhar, é um absurdo. Então, assim, eu entendo o coro. E eu confesso, no alto da minha ignorância, que esperava mais regularidade do time do Flamengo. Eu entendo também que o Jorge Sampaoli, assim como o Dorival na temporada passada, que eles chegaram e a eles não foi oferecida a pré-temporada. Chega, vão ali, vão ajustar aqui, acerta cá, e com competições, com muito valor envolvido, com um ambiente externo não muito favorável, muitas vezes com problemas nos bastidores e tal. Ainda assim, pela qualidade do trabalho, pela experiência, eu esperava que o Jorge Sampaoli conseguisse dar um padrão mais rapidamente. O time é um time muito bom com a bola, mas é um time, assim como vários times do Jorge Sampaoli, é um time que sem a bola
tem mais dificuldade. E ontem, como a gente mostrou ali nos lances, não é, Dom? Que o 3-2 até poderia ter sido para o outro lado. Por alguns centímetros não foi. Exato, e até eu entendo perfeitamente a declaração do Kozlowski, porque poderia ter caído para o outro lado, aquela bola que a gente mostrou na situação de bola parada do Curitiba. E o que me pega muito do Flamengo é o ponto que o Marra tocou, a regularidade. Você vê um time que alcança grandes atuações, alguns casos individuais, o próprio Arrascaeta a gente já falou, o Bruno Henrique talvez o melhor reforço do Flamengo em 2023, considerando que ele retorna agora, mas é um Flamengo que você olha o jogo contra o Cuiabá, que foi um desastre, a forma como sai da Libertadores, mas a forma como se impõe diante do Grêmio fora de casa. Então é um time que tem dificuldade de manter o padrão, a qualidade está lá. A qualidade está lá, mas a irregularidade que pega. Você pega hoje, se fosse hoje a final da Copa do Brasil, eu não conseguiria apontar um favoritismo, quando ele deveria ser do Flamengo pela qualidade do elenco. Mas o São Paulo tem equiparado tanto que hoje eu não consigo apontar um favorito. Acho que dá até para apontar o São Paulo hoje, não dá? Eu colocaria equilibrado pensando no potencial técnico do Flamengo, mas acho que o São Paulo é mais convincente hoje. Talvez seja mais, apesar de ter perdido também jogos aí ou pontos no Brasileiro, mas talvez seja mais clara ali uma regularidade no trabalho, né? Talvez não nos resultados, mas no trabalho sim. E tem outra coisa que eu acho que não ganha ponto, mas ganha jogos, né? Assim, que é o São Paulo pode sentir mais o momento decisivo. O Flamengo é um time que às vezes vai durante a campanha... Sim. Fraquejando e chega na hora da decisão, acabou. Mas isso estou falando aqui, do ar-condicionado, tranquilo, na hora do campo. E outra, tem tanta coisa ainda para acontecer, né? É isso. Até lá muita coisa pode mudar. Ô Cícero, o que me chamou a atenção ontem, depois eu quero que o Donk e que o Marra também comentem, se eles viram assim, né? Mas no segundo tempo, até as substituições que o Sampaoli fez, me parece que foram muito para tornar o time também mais veloz e até especular um contra-ataque, né? E o Flamengo tentou fazer isso em alguns momentos, mesmo não sendo, acho que, a principal característica dos trabalhos do Sampaoli. O torcedor, ele viu dessa maneira também, Cícero? Olha, o torcedor, é engraçado que o torcedor não fica vendo parte tática, né? O torcedor não fica analisando parte tática, o torcedor fica analisando o desempenho num todo e as atuações dos jogadores e como o time se porta em campo, né? Já tem algumas coisas que praticamente são unânimes, né? O Everton Ribeiro, que é um jogador muito técnico, claro, não tem mais aquele gás para jogar 90 minutos, mas é um jogador imprescindível tecnicamente. Hoje ele é reserva. Está provado que hoje, com essa formação tática que o Gerson passa a ser um jogador mais adiantado, às vezes sendo até um ponto esquerda, com o Bruno Henrique caindo ali no comando de ataque, o Everton Ribeiro é um reserva, jogador para o segundo tempo, né? O Ayrton Lucas, que a maioria dos torcedores acham que tem que ser titular, hoje praticamente está se vendo que depois que ele reclamou aí, que foi substituído, que não tem jogado com frequência, o Felipe Luiz virou titular com seus 38 anos, sem ter gás suficiente, sem ter preparo físico para jogar 90 minutos com a mesma intensidade. É outra reclamação da torcida do Flamengo, o Ayrton Lucas deveria ser titular. Então, o Pedro, por exemplo, tem entrado pouco, né? Quando entra, né? Então, o Everton Cebolinha é um jogador que praticamente saiu fora dos planos do técnico Sampaoli. Ele não entra nem entre os 5 que entram no segundo tempo, ele não tem entrado. Se a gente for ver os últimos jogos, acho que ele não entrou nos últimos jogos nem um minuto sequer, né? Com 5 substituições. Então, essa situação toda que a torcida está cobrando. A torcida não quer saber se o Flamengo está jogando no contra-ataque ou se o Flamengo está tendo mais posse de bola e encurralando o adversário na saída de bola. Ela quer ver tudo isso traduzido em grandes atuações, passando por cima dos adversários pelo poderio técnico que o Flamengo tem, jogando contra times que muito menos poder técnico, como é o Coritiba, uma folha salarial deve ser 10 vezes menor que a do Flamengo. Então, é isso que está deixando a torcida do Flamengo preocupada. Ela não consegue ver em campo essa superioridade financeira, estrutural e técnica do time em campo. Claro que tem a situação de jogo ali, né, Marra? O Coritiba obriga o Flamengo também a fazer isso. Você falava desse desespero que os times na parte de baixo acabam tendo. Mas é que não é normal a gente ver o Sampaoli utilizar esse tipo de arma. E não estou nem falando que é certo ou errado. Acho que se o jogo oferece isso e você pode fazer, que faça. Mas a gente está acostumado a ver o amor pela bola que o Sampaoli tanto destaca. É um ponto que dificilmente ele abre mão. É óbvio, concordo com você, em situação de jogo, você acerta um pouco mais, que ok, deixa esses caras virem, porque eu estou preparado para contra-atacar e matar o jogo.
Mas eu não acho que foi isso. Né? Eu não acho que isso aconteceu ou que isso acontece em situação de jogo, em algum momento ali. Em relação às mudanças do time, eu acho que o torcedor que espera um 11 que decora, como diriam os antigos, do goleiro ao ponto esquerda, esse torcedor, ele não fala o 11 de time nenhum, quase. Entende? Assim, é claro que tem alguns times que dá para falar um 8, um 9, mas um 11 não vai ter. É que o do Flamengo, ele ficava lembrando o 11 do Jesus, que ali ele tinha, né? Sim, mas e não teve já em 2020. Pode perder alguns jogadores ali, mas tem com Pulgar, a maior certamente, parte do grupo. Mas a maior parte do grupo Pulgar, Arrascaeta, quem mais? Quem foi convocado? Não sei, o Varela foi? Não sei. Normalmente era, né? Mas enfim, ele vai ter um tempo que aqui no futebol brasileiro é uma É raridade. um luxo. E assim, eu entendo o que ele fala, ainda mais para um técnico que vai mudar o estilo de um time, e a gente tem que falar também do legado que ele pega do time do Vitor Pereira, que estava num estágio muito ruim. Então tem esse aspecto também. Mas em 4 meses já não era para ele ter ajeitado? Já era. Então, esse é o ponto. Eu acho que ele tem motivos ainda de ter alguma oscilação, mas no nível que tá, eu acho que não. Porque você está falando de um time que ontem, por exemplo, sai do banco um Pedro, um Ayrton Lucas, Everton Ribeiro, Thiago Maia, Luiz Araújo, jogadores assim que você consegue ter uma profundidade de elenco a ponto de trocar as peças e manter a qualidade. Então eu entendo que dentro do estilo que ele quer colocar, o Flamengo ainda não se encontre, que oscila em alguns momentos, mas não justifica a atuação que teve contra o Cuiabá, a queda como foi diante do Olímpia na Libertadores, o fato do Flamengo, não é o líder do Campeonato Brasileiro. Tem muito mérito, para mim é muito mais o mérito do Botafogo, da campanha irretocável. Mas a questão é do Flamengo ter oscilado tanto com a profundidade do elenco que tem, com a qualidade que tem. Então, até entenderia em algumas situações específicas o Flamengo não alcançar ainda o que o São Paulo espera desse time. Mas no nível que está, a irregularidade eu acho que é bem criticável ainda. E por falar em irregularidade, eu lembrei do gramado do Maracanã, hein, Cícero? Porque ainda vai ter isso no sábado que vem para o Flamengo enfrentar. Porque jogo no sábado, no domingo, quinta o Fluminense joga, e aí no sábado contra o Internacional vai estar daquele jeito o gramado, Cícero. O gramado está muito desgastado e não é para menos. A gente fica só reclamando, não cuidam do gramado. Qual é o gramado no mundo que tem 80 jogos por ano? Não existe. Aqui com o Flamengo, Fluminense e às vezes Vasco jogando, como foi o caso com o Atlético Mineiro, já tinha sido contra o Palmeiras no primeiro turno, são quase 80 jogos por ano. Não tem gramado que resista, híbrido, principalmente, né? Com a grama sintética fica mais fácil de você, talvez, conservar o gramado. Mas com o gramado híbrido é difícil, é complicado, né? Agora, você vê uma coisa, o Flamengo e o Fluminense reclamam que o Vasco quer jogar no Maracanã e ainda vai estragar mais o gramado. O Vasco joga 2, 3 vezes por ano, no máximo, no Maracanã. Mas também está errado o que muitos torcedores... Olha, eu vou falar um negócio, claro que vai vir muita gente, vai chover aí, gente me criticando, principalmente torcedor vascaíno. O torcedor vascaíno tem que querer jogar no Maracanã, porque é um bem público, e tem jogos que são jogos para mais de 60 mil torcedores, como foi esse jogo contra a equipe do Atlético. Mas o torcedor não tem que depois dizer, estragamos o gramado. Não, foi bom que choveu, que nós estragamos o gramado para Flamengo e Fluminense. Não pode haver esse tipo de coisa. O torcedor do Vasco tem que querer jogar porque tem que pensar alto. É um dos maiores estádios mais conhecidos do mundo e cabe muito vascaíno, muito mais que São Januário. Mas não tem que ficar com esse tipo de brincadeira, gozação, dizendo, graças a Deus estragamos o gramado para Flamengo e Fluminense. Realmente é preocupante e, olha, não será surpresa se a Conmebol vier em algum momento com alguma punição e o Fluminense, por exemplo, tem que tirar seu jogo do Maracanã e Libertadores da América, hein? A gente vai discutir isso sim na sequência. Mas obrigado, Cícero. Você já volta, tá? Pra gente falar mais do Flamengo ainda aqui nesse Sport Center. Mas já que falávamos... Falta o Flamengo apresentar um futebol mais convincente, porque até 40 e tal do segundo tempo, o Flamengo estava empatando com o Curitiba, que faz o pior turno da história do Curitiba em pontos corridos. Time mal pra caramba. É o mesmo time que pegou o América Mineiro, que era o lanterna, dentro do Maracanã e não venceu. Venceu ontem porque o Gerson acertou aquela bomba. Ô Bigode, o que está acontecendo com esse time do Flamengo, Bigode? É uma boa pergunta, né? Ontem a gente conseguiu até ver algumas diferenças no que a gente está habituado a ver desse time. Ele entra com o meio-campo
estilo que foi o Dorival Júnior, com o Losango no meio-campo, Gabigol e Bruno Henrique, os dois lá na frente fazendo uma dupla. E isso até funcionou bem, principalmente quando o Flamengo conseguiu ter a bola. O problema é, e tem sido em 2023, quando o Flamengo não tem a bola. Até porque o Flamengo deixou de ser aquele time dominante durante os 90 minutos. O Flamengo não é aquele time que mantém a bola a maior parte do tempo. São raras as partidas em que o Flamengo consegue ter uma posse, não aquela posse estéreo de lá de trás, você ficar tocando lá atrás, sem movimentação, sem velocidade. Essa posse no campo ofensivo, para você gerar perigo ao adversário, o Flamengo não consegue ter por tanto tempo assim durante os 90 minutos. São teve esse lance aí que o Matheus oportunidades. segurou, né? Pegou. E deu sorte também, mas o goleiro que é competente precisa ter sorte. E o Matheus tem. E então eu acho que no primeiro tempo o Flamengo não foi mal. Eu achei até que o Flamengo foi bem no primeiro tempo. Esse gol é brincadeira. Não, é uma sucessão, né, de gol, infelicidade. Rachão. Começa lá no Wesley, que pula, a bola desvia, aí o Fabrício não consegue cortar, sobra pro atacante. E assim, eu falei aqui na semana passada e eu volto a dizer, eu não confio nesse Flamengo. Eu não confio a ponto de dizer que esse time vai brigar pelo título brasileiro. Eu posso estar totalmente equivocado, porque esses mesmos jogadores já mostraram que eles podem fazer diferente. Mas a gente tem que lembrar que 2023 inteiro é um 2023 em que o Flamengo oscila. E o Flamengo oscila contra um Palmeiras, que é um grande adversário, mas o Flamengo também oscila contra o América Mineiro, que é o lanterna do brasileiro. O Flamengo tem dificuldades contra um Olímpia, que com todo respeito ao Olímpia, tem muita história, mas o time, tecnicamente, individualmente, é muito O Fluminense mais vai frágil. amassar, mesmo naquele gramado horroroso. Eu também acho. Então, assim, acho que não me surpreende, tá? A atuação do Flamengo não me surpreendeu, pelo contrário. Eu já tenho assistido aos jogos do Flamengo esperando uma oscilação do time dentro do jogo, e isso tem acontecido. Agora, tem a grande oportunidade do ano, que são os 2 jogos da final da Copa do Brasil. Eu acho que esse tem que ser o foco do Flamengo. É porque, Atisson, olhando para o jogo do Olímpia, olhando para o jogo do Cuiabá, olhando para o jogo de volta do Grêmio, olhando para o jogo de ontem e olhando para o que o São Paulo está entregando e aí já jogando para uma final da Copa do Brasil, que é daqui a um mês. Mas a gente não pode tapar os olhos, né? Não. Porque o brasileiro, o Botafogo, está nadando de abraçada. A gente não sabe como é que vai ser a performance do Flamengo nesses jogos contra o São Paulo. Vai ser aquele time competitivo? Exatamente. Ou vai ser aquele time que a gente fica na dúvida? Tem uma jogada individual de um ou outro jogador que a gente chama atenção. Esse jogador aí, para mim, que é o Bruno, vem crescendo muito. A bola. Cara, é muito legal ver ele retornar, principalmente depois de uma lesão gravíssima. E ele realmente está fazendo a grande diferença hoje no time do Flamengo. A gente vê um time com dificuldade de organização, né? Tanto defensiva como ofensiva também. Às vezes ele está tentando botar o Bruno Henrique junto com o Gabi próximo, mas o próprio Bruno Henrique tem dificuldade de jogar nesse setor, né? Porque ele não gosta de jogar de costa e ele precisa de espaço para fazer aquela arrancada que ele fez ali naquela jogada que a gente viu anteriormente. Então o Flamengo vem sofrendo e assim, cadê o brilho do Flamengo, que é raça, amor, né? E paixão que a torcida sempre fala. Falta isso no próprio grupo do Flamengo hoje. Nesse time do Flamengo hoje, a gente vê que o time... Não é que os jogadores não querem fazer. Eles não estão conseguindo fazer. Não está encaixando o sistema tático do próprio Sampaoli. O time não vem conseguindo render bons jogos. E aí, isso vai te trazendo uma preocupação, porque tem uma grande decisão. E o Flamengo, nesse ano, em todas as decisões, foi muito abaixo. Né? E todos os momentos das decisões que o Flamengo teve, no momento também que precisou, que foi contra o Olímpia, o time foi muito abaixo. Então, assim, o Flamengo tem um mês para trabalhar, essa semana cheia, a gente sabe que o treinador precisa de uma semana cheia para trabalhar, mas não adianta também botar uma carga super forte e deixar o time no final de semana cansado. Você que tem que saber e dosar quais são os jogadores. O Flamengo está desesperado. Exatamente. Está tendo a semana cheia. Porque e teve a semana cheia com o Red Bull. Tomou a semana cheia contra o Cuiabá. Então, assim, isso é uma situação que o próprio treinador, junto com o grupo, tem que entender. Alguns jogadores têm que aumentar muito a sua intensidade. Você vê o Flamengo, só quanto espaço o Flamengo dá, principalmente no setor ali, entre a zaga e os volantes. O Flamengo jogou com 3 praticamente ali, né? Então,
Então, assim, essas são as situações que o Flamengo precisa melhorar naquele combate, que você tem um marcador, você tem que marcar mais forte, ser mais agressivo na marcação. E o Flamengo está deixando o adversário sempre jogar. Você não pegou um adversário fortíssimo, mas a gente sabe que o Flamengo tem jogos que, principalmente, 2 tempos. Qual foi o grande 2 tempos que o Flamengo fez no ano? Grêmio. No primeiro jogo. Isso. Só no primeiro jogo. Porque no segundo jogo, só deu o Grêmio. Só deu o Grêmio Grêmio criou até o muito pênalti. mais do que o Flamengo. Até o pênalti. Então, resumindo, o Flamengo precisa ter esse equilíbrio dentro da sua própria equipe para jogar bem os 2 jogos. Agora, pode ser todo esse problema todo que aconteceu principalmente nesse último mês, não é um problema só esse, porque o Flamengo já vinha anteriormente com esse problema. Mas tem que resolver, porque tem uma grande final, é uma grande oportunidade do Flamengo conseguir conquistar, para mim, um único título, porque o Brasileirão eu acho muito difícil o Flamengo chegar. O Amelo falou muito bem. Mesmo o Flamengo jogando mal e tudo, está conseguindo ali uma vitória, ou está diminuindo a vantagem, mas não te traz a confiança. Igual em outros anos que o Flamengo, o adversário está dando brecha, não sei o quê, mas o Flamengo vinha jogando com intensidade, com volume, com força, jogava bem organizado, ofensivo, defensivo, fazia boas transições, momentos de alguns jogadores brilhantes, e hoje a gente não vê um Flamengo dessa forma. Pelo contrário, o Flamengo é muito frágil. Vocês estão falando de treino aí? Que o São Paulo do treino vai treinar. Perguntaram para ele sobre Felipe Luiz e Ayrton Lucas, ele deu uma patada de volta. Quer dizer, patada não, jeito do cara, né? Mas vamos ouvir que eu quero que vocês entrem nesse debate aqui comigo. Vamos ver. São 2 jogadores totalmente diferentes. O último tempo de Ayrton não foi... São 2 jogadores diferentes. O último tempo do Ayrton não foi o melhor de maneira individual. O time com o Felipe consegue melhor saída de bola, com o Ayrton consegue mais verticalidade no campo rival. Então, a possibilidade de ter um jogador com a experiência do Felipe é nesse tipo de maneira de jogar, desde o início. Nos dá mais pausa, mais precisão. Obviamente que se o time domina nesse conceito, não vai sofrer. Mas quando não domina e joga de ida e volta, o jogador mais apto para a posição é Ayrton. Mas, sinceramente, é um tema de decisão pessoal, é minha decisão. Não me fixo no que pensa ninguém. Coloco quem está melhor. Por isso vejo todos os dias os treinos. Por isso estou aqui. Eu coloco o que creo que está melhor e para isso los veo todos os dias treinar e por isso estou aqui. Pra você. Eu. Você, pitaqueiro. Fica aí, tem que matar não sei quem! Não, então, mas é muito legal, cara. Ele tá todo tiro, o treino é ele. Mas é muito legal a forma dele expressar sobre 2 características diferentes. Chegadinha. Aí entra a minha colocação em cima do que ele tá armando de esquema tático. Ele falou perfeito. Ele entende muito bem do que ele sabe, ele é inteligente. Ele sabe o que ele está falando. Agora, qual é as características de um jogador? É mais defensivo, é mais qualidade técnica na saída de bola. Aí quando você tem esse jogador, que é o Felipe Luiz, no seu time, você precisa de um ponta aberto para você jogar ali e explorar aquele lado. Porque o Felipe Luiz não é de fazer ultrapassagem, não é verticalizar o jogo, como o Ayrton Lucas. Aí quando joga o Ayrton Lucas, ele bota o Bruno Henrique ali, tirando o espaço dele. Então ele mesmo está tentando trazer um sistema tático onde está prejudicando o próprio jogador. Que seria, se você escala o Felipe Luiz, você tem que botar um ponta. O Cebolinha, o Bruno Henrique ali na ponta esquerda, para fazer aquele lado, tanto na organização de ofensiva no último terço, para você dar o último passe, para fazer 1 contra 1. Porque o Felipe Luiz não faz aquela ultrapassagem, ele vai até a intermediária. De vez em quando ele entra por dentro, faz finalização, beleza, mas ele não é verticalizar com a velocidade do Ayrton Lucas. Então você, quando escala o Bruno Henrique junto com o Gabigol próximo, você precisa daquele lado. Aí você perde ele, você tem o Felipe Luiz. Seria bom ter o Ayrton Lucas. Exatamente. Mas eu te pergunto, candidato. Eu acho que ele escalou errado nesse contexto do que ele mesmo está falando. Parece que é contraditório o que ele está dizendo. Exatamente. Quando o Bruno está aberto na esquerda, beleza. Que aí não bota o Ayrton para ele vem fazer jogo apoiado, vem por trás. Mas com 2 na frente, teoricamente, botaria. Deixa liberar os laterais. Aí eu te pergunto, Flávio Amêndola, você que gosta dos dados, está cheio de dados em casa, etc. É mesmo? Tô dizendo aí. O que está acontecendo com o Ayrton Lucas pós-convocação? Porque o Ayrton já mostrou no Flamengo que é um jogadoraço. E de lá para cá não tem conseguido render muito, nem ter muita chance, né? Eu acho que é uma coisa que ela caminha junto, por incrível que pareça, com o sucesso do Bruno Henrique. Porque o Bruno Henrique, querendo ou não, tira muito o espaço dele de jogar pelo lado esquerdo. Ontem, talvez fosse a oportunidade que ele poderia ter para jogar
começar jogando com o Bruno Henrique fazendo uma dupla com o Gabigol. Mas é muito difícil quando você já tem um esquema que está, de uma certa forma, enraizado, né? Porque o Flamengo começou a jogar assim, mas depois mudou. Depois a gente vê no primeiro tempo mesmo, o Bruno Henrique fazendo jogadas aberto pelo lado esquerdo, a jogada do gol, inclusive. É uma jogada individual dele. Então eu acho que é preciso você criar mecanismos dentro do seu time, dentro do seu elenco, para potencializar os seus jogadores. Se com o Bruno Henrique jogando aberto pelo lado, você não consegue ter o Ayrton, então tenta ver uma outra posição para algum outro jogador. Ontem, por exemplo, eu acho que o Bruno, ele não começou aberto pelo lado, mas ele teve uma boa desenvoltura. O Gerson ontem, para mim, no primeiro tempo, especialmente. Já corre lá na nossa rede social, já manda sua mensagem no nosso Twitter, #SBT Esporte, assim você fala com a gente. Vem casa jogo. Olha, Fernanda Maia, merecer eu não sei, porque meritocracia é difícil no futebol, mas se você me perguntar assim, o Flamengo venceu e convenceu? Não. Foi mais uma partida muito ruim do Flamengo, sobretudo no segundo tempo. Para ser justo, no primeiro tempo teve até a oportunidade de matar o jogo. Só que não dá para um time como o Flamengo fazer um bom primeiro tempo e no segundo tempo fazer um segundo tempo totalmente avesso, totalmente diferente. E assim, se o Flamengo perdesse o jogo, não seria nenhum absurdo, porque o Curitiba teve a oportunidade de fazer o terceiro antes do Flamengo fazer o terceiro com o Gerson, que assim, é um jogador fora de série, mas estava muito mal na partida, muito mal. Mas jogador fora de série é isso. É igual a Arrascaeta, que faz uma partida muito mal, mas faz um gol de cabeça. Mas não dá para o Flamengo achar que o Flamengo está no caminho certo. Eu não consigo mais entender as escolhas do Sampaoli em começar com o Felipe Luiz, novamente um gol nas costas do Felipe Luiz, com o lateral esquerdo fazendo um pênalti, o Curitiba abrindo o placar. Ah, Vene, mas o Ayrton Lucas não está numa fase boa. Beleza, mas mesmo assim está jogando melhor que o Felipe Luiz. Todas as oportunidades, todos os times adversários é sempre no lado esquerdo do Flamengo quando o Felipe Luiz está em campo. E outra, Fernanda Maia, eu vi muito torcedor crucificando o Fabrício Bruno por conta da falha dele no segundo gol do Curitiba. Eu não vou achar justo. Eu não acho justo. É um jogador que tem muito crédito, tá jogando muito bem, tá fazendo uma boa temporada e eu não vou vir aqui na frente das câmeras ficar criticando um zagueiro que deu mole ali porque a bola foi desviada. Então, de maneira geral, eu acho que assim, você vai me perguntar de quem é a culpa do Flamengo estar jogando mal? É do Sampaoli. Porque não dá mais pra gente aceitar todo jogo uma escalação diferente. Eu não sou contra isso. Eu já falei isso aqui algumas vezes, a partir do momento, né, que é treinado, e não é treinado dessa maneira. E não dá tempo de não dá tempo, é muita exatamente. competição, é muita coisa. E assim, nem os próprios jogadores, isso é ter informação, nem os próprios jogadores gostam dessa metodologia de trabalho, que a todo momento muda. Tem alguns jogadores que são titulares e eles têm que ser mantidos no time titular. Pronto, Vitor Hugo é um jogador que está merecendo titularidade. O próprio Pulgar, hoje, não tem como você tirar esse jogador. Agora, na zaga, por exemplo, a todo momento ele muda. Daqui a pouco o Davi Luiz volta de uma lesão muscular, ele vai botar o Davi Luiz no lugar de alguém. Ou seja do Léo Pereira, seja do Fabrício Bruno. Tem duas coisas no futebol que eu não concordo muito. E alguns desses treinadores estrangeiros têm essa tendência. A primeira é a exigência de versatilidade. Nem todo jogador está pronto para mudar o seu local em que se sente mais à vontade. E nem todo jogador também está pronto de dizer, professor, eu não quero jogar ali. Então, às vezes, o cara joga, o cara não vai bem ali e a culpa acaba sendo do cara e ele não estava pronto. E outra coisa que eu não gosto também é cada jogo é uma escalação. Aqui no Brasil, isso pouco funciona. Não só porque a torcida não gosta muito, mas também porque os próprios jogadores não estão habituados com isso. Aí o Pedrosa outro dia falou, o seu time com o Luiz Castro fazia isso. Mas ele mudava peça por peça. Ele tirava o Gabriel Pires e colocava o Lucas Fernandes, ele tirava o Rafael, botava o de Plácido, ele poupava fisicamente. O que a gente vê o Sampaoli fazendo é cada hora é um tipo de jogo. Não, e tem um ponto aí também, Fernando, mas que algo que está me incomodando bastante. Por exemplo, eu entendo a preferência dele por Gabigol, mas o Gabigol não está num bom momento, está jogando muito mal. Por que ele não tira o Gabigol e coloca o Pedro? Eu não sou contra ele, por exemplo, botar o Arrascaeta de falso 9, como a gente gosta de dizer. Sim. Isso aí, beleza, durante o jogo eu não sou contra. Só que ele vai e coloca o Pedro aos 37 do segundo tempo. Eu não consigo defender mais as escolhas do Sampaoli. Eu não consigo ver um futuro promissor do Flamengo e não é nessa temporada. Eu já estou pensando na temporada seguinte, porque essa temporada do Flamengo é melancólica. Pode ganhar a Copa do Brasil? Até pode, na Bacia das Almas, porque a gente está falando de um Flamengo que nem chega como favorito para pegar o São Paulo.
E se a gente for fazer uma análise dos dois elencos, cara, o Flamengo tem o favoritismo se a gente for fazer um raio-x. Agora, dentro de campo, esquece. Hoje eu apostaria no São Paulo, muito mais do que no Flamengo. Ô, Pedrosa, essa falta de qual é o time do Flamengo, o torcedor sente isso. Por exemplo, se a gente lembrar em 2019, eu acho que aquele time campeão, ele só foi escalado daquela mesma forma 8 vezes. Porque o volta e meia precisa trocar, é um amarelo, é por suspensão, um machuca, o outro sente, o outro tem que ser poupado, isso acontece. Mas hoje o rubro-negro não consegue escalar o time do Flamengo. Não sabe qual é a zaga, não sabe qual é o meio de campo, não sabe qual é um ataque, não sabe. Mas o time do Flamengo teve tantas mudanças assim em relação à última escalação? Porque a única mudança que eu consigo ver foi o Wesley. O Wesley e também teve o Vitor Hugo. Só que assim, no estilo de jogo também teve mudança. Isso, muda. Eu acho que a maior questão é essa. Não é o problema das peças e as mudanças das peças. É porque o Flamengo caiu de rendimento com o Sampaoli. Tem tido uma transição lenta, uma vulnerabilidade muito grande. Ontem teve erros individuais. O Fabrício Bruno, eu concordo plenamente com ele. Mas olha só, o erro do Felipe Luiz. Eu não consigo justificar a preferência dele pro Felipe Luiz. O único ponto que eu contesto mesmo a escalação do São Paulo é essa lateral esquerda. Eu adoro o Felipe Luiz. Com bola ele é um craque. Sem bola ele não aguenta mais. Ele não aguenta mais pontas velozes em cima dele. E isso a gente tem visto é o que mais tem no futebol brasileiro. Desde a partida contra o Olímpia e também no jogo contra o Grêmio ele também foi mal. Em outras oportunidades ele foi mal. E a gente está falando aqui que o reserva dele não é um jogador qualquer. O reserva dele chegou à seleção brasileira nessa temporada. Então o Ayrton Lucas deveria ter oportunidade porque, na minha visão, ofensivamente dá mais pro Flamengo nesse espeto de bola para apoiar o Bruno Henrique e também defensivamente porque a recomposição do Ayrton Lucas é animal, ele corre muito. Chegou a falar aqui do Ayrton ser o melhor lateral da temporada. Sim, sem dúvida. E a gente estava falando sobre isso aqui nesse programa esse ano. E só para ser justo, precisa de sequência. Eu acho que ele caiu de rendimento. Eu não acho que ele seja o mesmo Ayrton Lucas que ele foi no primeiro semestre, até mesmo recentemente aí, até chegar à seleção brasileira. Mas mesmo assim, eu não consigo ver o Ayrton Lucas sendo reserva para o Felipe Luiz. Quando ele coloca o Felipe Luiz em campo, eu já falei isso aqui, é uma estratégia para fazer o Felipe povoar o meio, porque o Felipe muitas vezes se posiciona como um volante. A questão é, eu acho que o Flamengo perde ofensivamente e defensivamente com essa escolha. Porque se você tem o Eric Pulgar e o Vitor Hugo em campo, você já consegue dar um suporte para esse lateral subir, deixando o Ayrton Lucas e o Wesley, que é como o Flamengo gosta de jogar. O problema para mim está na execução de ideias e não pelas peças que estão sendo trocadas. A execução de ideias do Flamengo, tirando a questão do Felipe Luiz, que eu concordo plenamente, é uma execução lenta e uma execução que, mais uma vez, ela fica dependente da questão individual dos atletas, porque o Flamengo ganhou o jogo ontem no chute do Gerson, que é mérito dele, mas que mais uma vez mostra a escassez de ideias desse time. Põe na tela aqui a nossa enquete. Jogar ao lado de Neymar e bomba de última hora aí. Al Hilal vem ao Brasil aí para comprar titular do Flamengo. Então, apesar dessa crise que está tendo no Flamengo aí, um jogador está chamando muita atenção aí do time árabe que é dirigido. E agora tem à frente o grande craque aí brasileiro, Neymar. Que esse jogador, estamos falando nada mais, nada menos aí do que Bruno Henrique, um dos melhores jogadores aí da Copa Libertadores. Já ganhou em 2019 como o melhor jogador aí da Libertadores. Então o time comandado aí por Jorge Jesus está pretendendo contratar aí o jogador do Flamengo por cerca de 14 bilhões de euros aí. É um dos principais atacantes aí do futebol brasileiro, tem um interesse aí do Al Hilal aí, time que atualmente conta com Neymar e Michael, bem buscar aí Bruno Henrique do Flamengo aí, pode ser a próxima vida do Mengão aí. Vamos ver aí o que vai acontecer. Já é um jogador de 32 anos que tem um vínculo aí com o Flamengo até dezembro de 2023. Vai depender muito aí se o Flamengo ainda pretende ainda renovar o contrato aí com o Bruno Henrique com 2 anos ainda. Provavelmente ele não vai querer renovar só com 1 ano. E uma proposta boa, o salário dele vai ser acima de 4 milhões de reais por mês. Será um salário altíssimo aí, principalmente comparado para o padrão de futebol brasileiro, né? O salário aqui, o salário mais alto que tem no futebol brasileiro atualmente, se eu não me engano, é de Dudu, cerca de 2 milhões aí que recebe mensais pelo Palmeiras. Isso aí chega a 24 milhões e pouquinhos aí ao ano. Muito difícil. Aqui ele vai lá e vai ganhar o quê? 2 vezes mais do que o maior salário do Brasil. Galera, esse aqui foi mais um vídeo, mais um corte aqui do nosso canal
Mundo Fla-Rix, trazendo notícias diárias aí para vocês sobre o Flamengo. Então, se você está gostando aqui do nosso conteúdo aqui no YouTube, puder nos ajudar a trazer conteúdos diários, vídeos diários aí para vocês como esse aqui, com notícias de pré-jogo, pós-jogo e análise completa aqui dos comentaristas do futebol esportivo aí. Deixa aquele like, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sino e também compartilhe aí nossos vídeos com os seus amigos e também deixe nos comentários aí a sua opinião. Ficamos por aqui e até a próxima.